Olá! Sejam bem-vindos à quarta e última videoaula da disciplina Organização, Processos e Tomada de Decisão. Sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Vamos conferir agora no slide os objetivos desta videoaula. Os objetivos da quarta e última videoaula. Em primeiro lugar, apresentar e discutir os principais paradigmas de tomada de decisão. Lembrando, como dissemos na aula introdutória, este é um objetivo, um tópico da disciplina que foi acrescentado a fim de melhorar o nosso entendimento sobre os processos de tomada de decisão. No segundo objetivo, temos descrever ferramentas relacionadas à estratégia corporativa e alocação e mobilização de recursos. Esses tópicos estão no caderno didático e compõem a quinta unidade do caderno didático. Apresentar aspectos relevantes sobre o controle e desempenho nas organizações. Então, estes são os objetivos da nossa videoaula. A partir de agora, vamos discutir, então, esses assuntos importantes, principalmente relacionados ao processo de tomada de decisão. Vamos iniciar. Na primeira parte desta videoaula, abordaremos os principais paradigmas de tomada de decisão na área de políticas públicas e administração pública, quais sejam o paradigma relacional, o paradigma da racionalidade limitada, o paradigma do incrementalismo, o paradigma da sondagem mista, o paradigma da lata de lixo, também conhecido como garbage can, e o paradigma da teoria da escolha pública, ou public choice. Lembrando que em alguns momentos vamos nos referir a esses paradigmas também como modelos, o que não faz muita diferença nesse primeiro momento em que estamos discutindo. Em seguida, apresentaremos e discutiremos a estratégia do processo de tomada de decisão e formas pelas quais podemos encontrar melhores resultados em termos de análise e mobilização de recursos. Vamos iniciar agora apresentando o que é um paradigma. Michael Peyton, um dos maiores estudiosos do mundo em relação aos processos de avaliação e suas implicações, entende que um paradigma orientador da prática busca estabelecer para seus defensores e usuários um conjunto estruturado de valores, os quais envolvem a relevância dos fatores considerados, sua ordem e estrutura e legitimidade. Ou seja, um paradigma é um construto social que visa a redução das dificuldades em se analisar a realidade. Em outras palavras, podemos dizer que um paradigma é uma visão de mundo cuja finalidade é a simplificação, informando e direcionando seus praticantes de forma normativa o que, como e por que tomar determinadas decisões. Então, a partir de agora, vamos conhecer os principais paradigmas de tomada de decisão no âmbito da administração pública. Começaremos pelo paradigma racional. No paradigma racional, o decisor tem amplo conhecimento de todas as variáveis, restrições, objetivos e elementos presentes no processo de tomada de decisão. Podemos dizer que nada está oculto à observação e vigilância do decisor. Normalmente, o risco de se tomar decisões equivocadas é muito baixo, uma vez que o decisor encontra-se totalmente preparado para tomar as decisões. Agora no slide, vamos verificar algumas características do paradigma racional. O modelo racional segundo Lasswell. Esse livro, essa publicação, é uma publicação de 1971, embora a teoria seja anterior. No paradigma racional, nós podemos dizer que o formulador da política pública, ele tem adequado conhecimento e condições dele, ele reúne as condições necessárias para cumprir todos esses objetivos seguintes. Em primeiro lugar, ele tem condições de identificar o problema a ser resolvido, ou seja, é necessário e ele tem e guarda e possui em si todas as capacidades e condições de saber o que precisa ser feito, ou seja, ele tem condição de compreender de uma maneira bastante assertiva, de uma maneira bastante direta, o problema a ser resolvido. Também é um objetivo e uma capacidade compreender os fatores condicionantes e estruturantes deste problema, ou seja, além de saber qual é o problema, ele sabe por que o problema existe, o que gera aquele problema e necessariamente ele consegue compreender quais são as causas daquele problema. Também é possível ao formulador da política pública modelar adequadamente o problema e suas soluções, seja de forma matemática ou heurística. O que significa esse termo, então, modelar? Modelar significa, na prática, construir
uma representação do problema em nível teórico ou matemático, em que será possível procurar as soluções. Em seguida, esse formulador ele tem a condição também de avaliar os resultados obtidos de forma imparcial. Essa imparcialidade é um dos principais quesitos do modelo racional. Essa racionalidade, então, esses resultados, eles são avaliados de forma imparcial, organizada e estruturada, buscando atingir os objetivos previamente definidos. Então nós temos uma sequência, uma sequência de ações, de métodos, de processos que vão dizer que basicamente o risco de alguma coisa não ser realizada de maneira correta é muito baixo. Segundo os autores De Leon e Lasswell, o modelo de processo decisório na abordagem racional inicialmente envolvia 7 processos. O primeiro deles é o momento da inteligência. Envolve os processos de coleta, processamento e distribuição de informações entre todos os envolvidos no processo. No segundo momento, nós temos a promoção, que é responsável por maximizar o valor percebido pelo resultado da decisão. Depois nós temos a prescrição, que está relacionada às estruturas que permitem, que possibilitam o alinhamento dos resultados atingidos àqueles resultados esperados. O quarto momento é o momento da invocação, que busca garantir a comparação entre a situação real e a expectativa ideal em termos de ajustamento ou não à prescrição, ou seja, aquele objetivo que havia sido estabelecido. No quinto momento, nós temos a aplicação, que é a caracterização final dos processos junto ao mundo real. A finalização, penúltimo processo, permite a evolução das estruturas, que a evolução das estruturas seja pela reforma ou pelo abandono das estruturas atuais. A última etapa, que é a avaliação, busca estabelecer um fluxo de processos que permitam confrontar os objetivos das políticas públicas com seus resultados, identificando, por exemplo, os responsáveis pelos erros e acertos. Ainda de acordo com De Leon, posteriormente, o modelo de processo decisório sofreu adaptações e suas etapas passaram a ser: em primeiro lugar, a iniciação, reunindo os processos de levantamento das demandas e expectativas dos interessados pela política pública. No segundo momento, a estimação, que é a fase de planejamento, análise de impactos e custos e desenvolvimento do modelo representativo da intervenção proposta pela política pública. A terceira etapa, seleção, em que, a partir de um conjunto satisfatório de critérios, a alternativa geradora de maior nível de benefícios é selecionada. A etapa seguinte, implementação, nessa etapa, os recursos necessários e previamente organizados são consumidos ou transformados durante essa etapa, quando a política pública efetivamente passa a constituir-se no plano real. Depois nós temos a avaliação, que envolve a coleta, a análise e o confronto dos resultados com as expectativas iniciais de resultados, podendo ou não haver a participação direta dos interessados na mensuração de tais resultados. Na finalização, nós temos o encerramento do processo de intervenção com geração de documentação e conhecimento considerados relevantes e que possam subsidiar novas políticas públicas. A partir do modelo racional de tomada de decisão, as políticas públicas têm um sentido muito específico. Vamos ver no slide. Políticas públicas no modelo racional. As políticas públicas, então, elas representam as ações dos formuladores que visam o máximo retorno. Nós vamos chamar esses retornos de payoffs, em termos de satisfação das necessidades e expectativas dos indivíduos, ao passo que objetiva também minimizar os custos de implementação da política pública. Ou seja, nós temos um objetivo múltiplo. Ao mesmo tempo que eu busco a satisfação de todos os envolvidos, eu quero que isso seja feito com o menor custo possível. Então a política pública ela tem que atender essas duas necessidades. A necessidade de resolver o problema que está posto, que a sociedade colocou diante do tomador de decisão, daquele que vai efetivamente levar em consideração o que precisa ser feito, e ao mesmo tempo, esse indivíduo que toma a decisão tem que buscar fazer isso com o menor custo possível em termos de implementação da política pública. O modelo racional foi alvo de diversas críticas. Vamos destacar algumas delas. Começaremos por Dye e Etzioni,
que se referem às dificuldades de se estabelecerem bases analíticas suficientemente confiáveis de planejamento das ações, coleta e análise dos dados, mesmo com o uso de avançados recursos computacionais, constituindo-se, portanto, o modelo racional um modelo irreal e indesejável. Ainda de acordo com Dye, podem ser elencadas as seguintes restrições ao uso. Primeiro, a existência de conflitos de avaliação dos custos e benefícios envolvidos e suas dificuldades de mensuração. Em segundo lugar, nós temos um determinado nível de ação em benefício próprio dos formuladores da política pública, e essa atuação em benefício próprio pode distanciar os tomadores de decisão do uso efetivo dessa racionalidade. Em terceiro lugar, mesmo os modelos mais avançados de previsão comportamental ou social não são suficientemente adequados para garantir uma análise confiável de custos e benefícios da política pública. Em quarto lugar, nós temos as dificuldades de análise do contexto geral da política pública em burocracias de larga escala. Por fim, segundo Majone e Wildavsky, existe a dificuldade em se determinar, em tempo de formulação, o conjunto completo de restrições às quais a política pública estará sujeita, sendo inclusive possível que as restrições sejam alteradas ou extintas após a fase inicial de pesquisa e definição da política pública. Falaremos agora de outro paradigma de tomada de decisão, o modelo da racionalidade limitada de Herbert Simon. Vamos ver no slide. O modelo da racionalidade limitada de Herbert Simon. Esse modelo, em primeiro lugar, ele critica o pressuposto básico do modelo da racionalidade, em que o indivíduo tem total condição de realizar uma análise imparcial. Neste modelo, o da racionalidade limitada, se critica essa questão de que o indivíduo deveria ser racional, mas uma série de limitações impede o acesso às variáveis, a forma de processamento necessária e a compreensão esperada. Ou seja, não existe no mundo real, diferente do mundo ideal, não existe no mundo real a condição do indivíduo ter acesso a tudo o que ele precisa. Em algumas situações, a formatação e o entendimento que ele tem da realidade é um entendimento incompleto. Muitas vezes ele não tem como mensurar adequadamente as variáveis e essas restrições que ele precisa para tomar a decisão, e isso leva a uma compreensão incompleta do problema, de suas variantes, de seus fatores condicionantes. Portanto, o processo de tomada de decisão, em certo grau, ele é contaminado pela incapacidade do indivíduo compreender adequadamente a realidade. A realidade, como nós já discutimos anteriormente, ela é muito complexa e ela não consegue ser adequadamente descrita e apresentada em modelos. E esses modelos, então, são parciais, portanto, a nossa capacidade de tomar decisões também é parcial. É necessário compreender que a tomada de decisão ocorre no campo do real e não do ideal. É o que acabamos de dizer. No modelo ideal, temos acesso a todas as variáveis e restrições e temos todos os recursos necessários para uma tomada de decisão adequada. No ambiente real, no campo do real, no campo da vida cotidiana, nós nos esbarramos e nos defrontamos com situações que podem impedir esse gerenciamento adequado do processo de tomada de decisão. A vertente neo-institucional da escolha racional, por meio da utilização do framework de análise e desenvolvimento institucional, está relacionada ao modelo da racionalidade limitada. Se vocês se lembrarem, na disciplina de Teorias da Administração Pública, na última videoaula, há um tópico falando sobre a questão da teoria neo-institucional. E lá, nessa teoria neo-institucional, existe uma dessas linhas que é a linha da escolha racional. A linha da escolha racional está vinculada a esse paradigma de tomada de decisão, entendido como paradigma da racionalidade limitada. A grande diferença entre esse paradigma e o anterior é que aqui nós vamos trabalhar em cima das restrições existentes e da incapacidade completa de tomada de decisão. O modelo comportamental, ou da escolha racional, ou da racionalidade limitada, em um esforço de crítica ao modelo racional, tinha como objetivo principal revisitar e revisar os conceitos relacionados ao homem econômico e seu irmão, o homem administrativo, que supostamente deveria ser racional e dotado de instrumentos e modelos que permitissem um processo aprimorado de tomada de decisões, o que, contudo, não se percebia. Nesta revisão, os payoffs
entendidos aí como os resultados ou metas alcançadas, decorrem, em primeiro lugar, do conjunto de alternativas existentes, em seguida, das relações existentes entre os próprios payoffs, mais um critério em termos de como esses payoffs são ordenados, ou seja, quais são os fatores condicionantes que não necessariamente são passíveis de enquadramento prévio racional, o que no final das contas levaria a uma descaracterização do processo efetivamente racional de tomada de decisão. O modelo racional dificilmente é aplicado em nível organizacional em condições de completo uso, em função da complexidade de sua aplicação em problemas reais e do número de variáveis e restrições crescentes, sendo assim necessárias pressuposições simplificadoras. Em última instância, a partir dessas simplificações, mesmo resultados apenas parcialmente satisfatórios podem ser considerados satisfatórios pelos interessados, dadas as limitações da racionalidade aplicada, o que interrompe a busca contínua e esperada pelos melhores resultados. Vejamos agora como as políticas públicas se estruturam no modelo da racionalidade limitada. Vejamos no slide. Políticas públicas no modelo da racionalidade limitada. Constituem os resultados mais adequados, não aqueles que eu gostaria, os melhores de todos, e sim constituem os resultados mais adequados, considerando-se o quê? Os interesses e objetivos dos envolvidos em sua formulação, análise e implementação. Vejam bem, levando-se em conta as restrições existentes. Então, eu posso desenvolver uma teoria, eu posso tomar uma decisão, mas eu sei que os resultados estão limitados pela ocorrência de diversos fatores, alguns dos quais, inclusive, podem nem estar previstos no próprio processo de tomada de decisão. Neste momento, cabe uma ressalva. É importante que nós entendamos que o seguinte, apesar das dificuldades, os modelos baseados na racionalidade continuam sendo utilizados. Passaremos agora ao próximo paradigma, o incrementalismo, desenvolvido por Charles Lindblom em 1959. Neste paradigma, as decisões são tomadas considerando as decisões anteriores, em um processo que, às vezes, pode ser definido como uma espiral. No slide, vamos ver as informações mais importantes relacionadas ao incrementalismo. O incrementalismo. Em primeiro lugar, ele busca contornar as limitações dos modelos racionais, ou seja, propor um novo enfoque diferencial em relação ao processo racional e da racionalidade limitada. Ele considera a cronologia das ações como relevante e que a implantação em sucessivas etapas e interações possibilita maior eficácia. O que significa isso? Significa que quanto mais experiência você tem na tomada de decisão, melhores vão ficando os resultados, ou mais próximos os resultados vão ficando dos resultados esperados. Então, nesse momento, entende-se que são sucessivas ondas que vão ocorrendo e em cada onda, em cada interação, em cada processo de tomada de decisão, essa experiência vai melhorando o processo de tomada de decisão e os resultados vão se tornando resultados mais factíveis e resultados mais interessantes para todos aqueles envolvidos no processo de gestão e no processo de tomada de decisão em administração e gestão pública. O método das comparações sucessivas limitadas está mais afeito e é mais aplicável à análise e solução de problemas de políticas públicas de áreas em que não existe uma teoria formada ou, no caso, em que essa área se encontra em estágios ainda incipientes, ou seja, estados iniciais de desenvolvimento. Dentre os benefícios dessa abordagem, nós podemos destacar, primeiro, a minimização de erros com consequências posteriores. Em segundo, melhor aproveitamento do uso do conhecimento desenvolvido e obtido a partir de interações anteriores. Em terceiro lugar, nós temos o estabelecimento de uma visão evolutiva, a qual permitiria a minimização dos riscos do processo de tomada de decisão. Vejamos agora no slide como as políticas públicas são definidas no paradigma do incrementalismo. Políticas públicas no incrementalismo são a sequência de atividades e ações já realizadas ou em curso. Nesse sentido, veja bem, estamos trabalhando com a ideia de algo que se repete, de algo que tem uma função e que sempre surge a partir de algo já existente. Nós podemos dizer também que são o resultado de um processo de negociação e consenso entre todos os envolvidos.
incluindo os formuladores ou os tomadores de decisão, aqueles indivíduos que executam a política pública e seus beneficiados. Então é um processo baseado no consenso, na negociação. Nesse sentido, é um processo que pode colaborar principalmente para aquelas políticas públicas que já estão em curso há muito tempo e que precisam, ao invés de grandes inovações, precisam apenas de pequenas correções de curso. Também podemos trabalhar aqui, em termos de políticas públicas no incrementalismo, a existência de uma preferência pela aplicação de recursos na melhoria dos processos e dos resultados da política pública já existente, evitando-se riscos decorrentes da adoção de novas políticas públicas. Então eu sempre vou preferir continuar uma política, fazer alterações incrementais, fazer pequenas correções de curso, do que pegar todos os meus recursos e desenvolver todo um processo a partir do zero, a partir do nada. Então, nesse momento, fica claro que as políticas, a política pública no modelo incremental, ela vem principalmente como uma forma de buscar avanços, não necessariamente de grandes revoluções. Isso, inclusive, é interessante. Nós estamos falando aqui de uma evolução da política pública e não de uma revolução nas políticas públicas. De acordo com Amitai e Etzioni, em 1967, no que se refere às críticas ao modelo incremental, nós podemos destacar, em primeiro, a inexistência de instituições em posições centrais na tomada de decisão no processo de políticas públicas. Em segundo lugar, não é possível e não se é capaz de gerenciar as disputas de poder e nem os impactos da inadequada distribuição deste poder pelos grupos de interesse. Em terceiro lugar, não existe, ou este modelo não pode ser compreendido como um modelo de amplo espectro, conforme, inclusive, os próprios incrementalistas estabelecem. Neste caso, não pode ser utilizado em situações em que as políticas públicas são de larga escala. Esse autor, por sua vez, propõe um novo paradigma para a tomada de decisão em administração pública. Esse paradigma é o paradigma da sondagem mista, ou Mixed Scanning. No próximo slide, nós veremos as principais características deste paradigma. A sondagem mista. O paradigma da sondagem mista é uma combinação das melhores características do modelo da racionalidade limitada e do incrementalismo. Nós vamos ver, então, que é um modelo que ele não busca romper com os modelos anteriores, e sim buscar o que existe de mais positivo no modelo racional e o que existe também de mais positivo no modelo incremental. E como é que ele faz isso? Num primeiro momento, ele busca tornar a utilização do modelo racional menos utópico, ou seja, ele sair mais do ideal e caminhar mais para o real. Ou seja, ele busca tornar mais aplicável a utilização deste modelo à realidade. Então, eu vou tentar minimizar os impactos negativos do modelo racional, sem descartar seus pontos positivos, ou seja, utilizar os pontos positivos e tentar minimizar os impactos negativos do modelo racional. Ao mesmo tempo que eu faço isso, que eu realizo esse trabalho de melhorar a aplicação do modelo racional, eu busco encontrar uma forma de aplicar o modelo do incrementalismo, gerando benefícios, aplicando esse modelo de uma maneira mais prática na realidade, trazendo então uma capacidade maior de compreensão da política pública e dos seus impactos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o modelo racional no processo de formulação da política pública, eu tenho o modelo do incrementalismo sendo aplicado na implementação da política pública. É como se eu tivesse duas lentes. Uma lente é utilizada no processo de planejamento, que é o modelo racional, e a outra lente no momento da execução da política pública por meio do incrementalismo. Conforme já disse, para Etzioni, a principal analogia desse modelo de sondagem mista é com um sistema de duas câmeras integradas, sendo a primeira câmera utilizada para visualizar a paisagem geral e a segunda com um potencial para analisar os detalhes de uma área específica. Na primeira, eu vejo o quadro e eu tomo as devidas e necessárias decisões para a execução, e num segundo momento eu executo essa política pública. Em termos metodológicos, a análise de amplo espectro fundamenta-se nos princípios racionais, sem que haja foco demasiado nos detalhes e nas especificações do próprio processo.
Ao passo que a análise pormenorizada ocorre a partir do modelo incremental, considerando as decisões imediatas referenciadas por objetivos específicos, condizentes e referentes ao objetivo geral estabelecido no nível macro de formulação. Posteriormente, Etzioni retomou a discussão do método da sondagem mista, conceituando-o como um processo integrado de tomada de decisão em múltiplos níveis, de forma hierárquica, em que se processam a coleta, a análise, o processamento e a avaliação das informações e consequente geração de conclusões. Etzioni também apresentou um modelo operacional para situações de análise estratégica e para análise dos processos pré e peri, ou seja, antes e durante da implementação de uma determinada política pública. E, por fim, Etzioni discutiu o processo para definição do quantitativo de recursos a serem alocados nos vários níveis da sondagem. Veremos agora no slide como as políticas públicas podem ser compreendidas no modelo da sondagem mista. No caso da sondagem mista, nós entendemos as políticas públicas como resultantes de um processo racional de escolha, planejamento, definição e avaliação, mas, simultaneamente, incremental de execução. Nós podemos dizer também que as políticas públicas decorrem de um processo multinível e hierárquico, lógico, racional, mas não muito detalhado, mas suficientemente estruturado e que se constrói em execução também a partir da realidade sensível, suas restrições e especificidades. Ou seja, nós temos uma situação em que a política pública, ela, no processo de definição, ela já leva em consideração as dificuldades que o executor poderá ter no mundo real e no momento dessa execução, nós vamos fazer isso em etapas, em ciclos, né? De uma forma que você consiga buscar minimizar os riscos dessa política pública na sua efetivação no momento da realidade. Continuando, agora falaremos a respeito do modelo da lata de lixo. É um nome interessante e uma história, um contexto também muito relevantes para a área da administração pública. O modelo da lata de lixo, ou garbage can, é definido por 3 autores, Cohen, Mart e Olsen, em 1972. O modelo da lata de lixo, ou garbage can, entende que as decisões de se relacionar os problemas existentes às soluções disponíveis ocorrem de forma casual nas organizações, conhecidas como anarquias organizadas. 4 tipos de elementos definem o processo de tomada de decisão a partir das interações entre si, a saber, em primeiro lugar, nós temos os problemas, que são as questões relevantes a serem resolvidas e podem ser de origem interna ou externa à organização. O segundo elemento são as soluções, entendidas como os resultados da ação de alguém, não necessariamente dependendo da prévia identificação do problema, uma vez que comumente o problema não pode ser definido de forma adequada até que uma solução viável esteja disponível. O terceiro elemento são os participantes. Eles se referem a todos os que entram ou saem do processo decisório e sua quantidade de variação dependem das oportunidades de escolha. O quarto elemento é formado justamente pelas oportunidades de escolha, que são os momentos em que a organização tem a condição de tomar uma decisão. Cada um desses elementos organiza-se e funciona em uma corrente própria, mas com a possibilidade de interações entre si. Caso essas interações ocorram em níveis estruturais, nós temos diversas análises que precisam ser feitas. Um outro autor, Kingdom, em 2004, ele traz para nós alguns exemplos dessas interações. Nesse primeiro exemplo, nós temos pessoas discutindo problemas e influenciando soluções e gerando oportunidades de escolha. Observem que todos os elementos estão previstos nesse processo. Um segundo exemplo seriam soluções existentes sendo cogitadas pelas pessoas para aplicação em um problema. Um terceiro exemplo, nós temos alternativas de escolha que surgem a partir de problemas cujas soluções ainda se encontram em desenvolvimento. No próximo slide, vamos ver como as políticas públicas são compreendidas no Garbage Can. As políticas públicas no Garbage Can são parte de um intricado processo de desenvolvimento, análise, abandono, rediscussão e reuso de soluções. Em algumas situações, nós vemos um exemplo em que, às vezes, nós temos uma... Por que a lata de lixo, né? Às vezes... Vou começar de novo aqui.
Políticas públicas na Garbage Can são parte de um intrincado processo de desenvolvimento, análise, abandono, rediscussão e reuso de soluções. A melhor analogia, a melhor imagem para nós é que você tem duas latas de lixo. Uma lata de lixo tem os problemas, a outra lata de lixo tem soluções. O gestor, muitas vezes, ele coloca a mão dentro da lata de lixo dos problemas e retira um problema e depois coloca a mão na lata de lixo das soluções e busca uma solução. Essa solução talvez ela não seja a mais viável para a resolução deste problema, mas ela está disponível. Talvez ela fosse solução para um outro problema que já foi resolvido e essa solução ficou lá. Então nós temos uma situação em que muitas vezes não existe uma condição de analisar corretamente se uma determinada solução é, de fato, a solução para aquele problema. Então nós temos a necessidade de ajustar soluções a problemas. Tudo isso pode ser disponibilizado por associação prévia com problemas que deixaram de existir, tornaram-se irrelevantes ou foram resolvidos por outras soluções antes que a solução esperada estivesse pronta. É o que estamos dizendo. De uma forma geral, nós temos um trabalho que muitas vezes ele se torna, em certo nível, até mesmo aleatório. Eu não consigo, nesse modelo, a partir desse paradigma, ele é um paradigma mais explicativo, ele muitas vezes traz uma dificuldade para você entender que se o gestor, se o tomador de decisão, ele está vinculando corretamente soluções aos problemas corretos. Por fim, chegamos ao paradigma da escolha pública, ou public choice. Nos próximos slides, veremos sua definição e como as políticas públicas se estruturam neste modelo. A teoria da escolha pública, estudada, desenvolvida e discutida com base no viés econômico, parte do pressuposto de que há um contrato social entre o Estado e sociedade. Nós já discutimos em semestres anteriores, no curso de Administração Pública, as relações entre Estado e sociedade e como o Estado é influenciado pela sociedade e como essa se constrói também a partir da existência do Estado. Nesse momento, a partir dessa teoria, ela parte da ideia de que existe esse contrato social. Esse contrato estabelece as áreas de interesse e limites de atuação do Estado e suas possibilidades de interação com a sociedade, ou seja, o que o Estado fará, até onde fará, o que a sociedade espera dele e o que ela dará em troca ao Estado. Então, é uma relação basicamente de estabelecimento de expectativas e de posicionamentos, tanto do lado da sociedade quanto do lado do Estado. No espaço apropriado de interação, ou seja, neste âmbito, nesse momento em que esse contrato está sendo firmado e está sendo analisado, e que ele é trabalhado, as ações se desenvolvem com o objetivo de garantir a maximização dos resultados de ambos os lados. O Estado vai buscar, então, atingir seus próprios objetivos, assim como a sociedade. E nesse processo de troca, existe uma ampla negociação do que precisa e do que cada um pode fazer e como cada um vai tentar defender os seus interesses. No caso, a sociedade gostaria de serviços públicos, ela busca serviços públicos de maior qualidade e, inclusive, com uma redução do gasto que elas têm com o próprio Estado. O Estado tem interesse em fornecer melhores serviços públicos à população, mas vai demandar a tributação. Então, nesse momento, existe um jogo, e esse jogo, então, ele se estabelece em termos de quem vai fazer o quê, como vai fazer e quanto isso vai custar. Quando nós falamos de políticas públicas na escolha racional, nós temos as políticas públicas como as atividades que o Estado deve realizar em função das complexidades inerentes à sua formulação e implementação, ou simples desinteresse dos atores presentes no mercado. Ou seja, o que sobra para o Estado? O que é função do Estado? O Estado tem funções básicas, então podemos dizer que educação, saúde, segurança, essas são funções que normalmente a Constituição, as leis de um país estabelecem como funções para o Estado. Em outras condições, sobra para o Estado fazer aquilo que não há interesse do sistema, do mercado, como uma forma geral. Às vezes são atividades de alto custo e baixo retorno financeiro, em que você não encontra atores privados, empresas ou entidades semelhantes às empresas, você não encontra ninguém que esteja interessado em desenvolver essas atividades e, nesse sentido, você, então, desenvolve essas atividades apenas no âmbito do Estado, ou seja, não existe um particular interessado em fazer, então o Estado tem que assumir essa atividade.
Mecanismos importantes para a definição das políticas públicas são a mediação e a regulação, buscando evitar que excessos sejam cometidos por determinados grupos de interesse. O que são esses grupos de interesse? De forma geral, a sociedade vai se organizar em grupos de interesse. Então, alguns são grupos que vão buscar diminuir a tributação, outros são grupos que vão querer defender uma maior atuação do Estado na defesa dos direitos humanos e direitos sociais. Enfim, parcelas, partes, grupos da sociedade vão se organizar conforme as suas necessidades. Nesse processo, esses grupos de interesse, eles podem estabelecer uma certa rivalidade entre si e o Estado, então, ele tem que compreender a sua participação por meio desses dois processos de mediação e regulação. Em caso de conflito, a mediação é realizada pelo Estado justamente no sentido de tentar entrar e arbitrar, né, essa discussão de forma que exista um comportamento justo e adequado entre os diversos grupos de interesse. Quando nós falamos de regulação, nós estamos falando basicamente da atuação do Estado para tentar coibir, para tentar evitar que um determinado grupo, e principalmente os grupos privados, eles atuem de forma a gerar prejuízo a outros grupos. Então, por exemplo, em termos de regulação, nós podemos estabelecer aí alguns exemplos. No Brasil, nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. É um mecanismo de regulação que busca proteger o cliente, o consumidor, das empresas e das ações predatórias que essas empresas podem exercer sobre o consumidor. Então, esses dois mecanismos, mediação e regulação, são extremamente importantes nesse processo de gestão das políticas públicas no paradigma da escolha racional. Em se tratando do processo de tomada de decisão, também é necessário discutir a questão da análise estratégica. Em primeiro lugar, do que trata a estratégia? Podemos dizer que as decisões estratégicas referem-se às decisões cujo espaço temporal é mais amplo e que vinculam-se ao gerenciamento macroinstitucional da organização. Em outras palavras, as decisões estratégicas estão relacionadas ao que se pretende fazer, aonde se pretende chegar e por que as próprias decisões são tomadas. Neste sentido, estamos nos referindo a decisões de longo prazo, tomadas após a definição de um conjunto razoável de objetivos que chamaremos de objetivos estratégicos. A partir da definição das decisões estratégicas, torna-se necessário estabelecer um desdobramento destas decisões, passando-se à configuração dos recursos humanos, patrimoniais, financeiros, informacionais e tecnológicos. Neste momento, estamos lidando com os objetivos táticos, os quais são, basicamente, gerenciados pelos gestores de nível intermediário da organização. Por fim, os objetivos táticos desdobram-se em objetivos operacionais, os quais estão vinculados a ações e operações desempenhadas diretamente. Observem que, ao falarmos de estratégia, estamos nos referindo a um conjunto de métodos, técnicas, ferramentas, paradigmas, frameworks ou quaisquer outros tipos de construtos que tenham como objetivo incentivar, facilitar e conduzir os processos de tomada de decisão em todos os seus níveis. Desta forma, devemos entender que a estratégia deve servir a um conjunto de propósitos iniciais, ou seja, a estratégia é um meio e não um fim em si mesma. Esta noção é muito importante para todos os profissionais envolvidos na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Embora não seja nosso objetivo nesta disciplina nos aprofundarmos na gestão e análise estratégica, podemos dizer que existem diversos momentos ou entendimentos do que seja a estratégia, o que chamaremos de visões. Assim como fazem diversos autores, dentre os quais destacamos Henry Mintzberg, um dos maiores pesquisadores mundiais do assunto. Dentre essas visões ou escolas, destacamos a escola do desenho, a escola do planejamento, a escola do posicionamento, a escola do empreendedorismo, a escola cognitiva, a escola do aprendizado, a escola do poder, a escola cultural, a escola ambiental e a escola da configuração. Sugiro que procurem se informar e aprender mais a respeito dessas escolas e seus pontos positivos, negativos, enfoques e posicionamentos. No próximo slide, discutiremos um modelo de análise estratégica bastante interessante. Vamos ao slide. Este modelo de análise estratégica
ele está num livro de Fernandes e Berton, de 2012. Vocês podem observar, por meio deste gráfico, que nós temos um conjunto muito grande de formulações e de modelos, né, de elementos que precisam ser avaliados. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês que o modelo está dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da análise, em seguida nós temos a formulação e, por fim, nós temos a implementação ou implantação. O que nós temos na análise? Vocês podem observar que existem 2 tipos de análise. A análise do ambiente, que está no canto superior esquerdo, e a análise da organização no canto inferior esquerdo. Todos eles aí dentro desse primeiro quadro aí, que é o quadro da análise. Antes de falarmos sobre as análises, nós temos aqui a definição do que é o negócio. Lembrando que negócio é o que você pretende fazer ou a área do mercado em que você pretende atuar. A definição do negócio, então, ela ocorre em parceria, em complemento às definições aí das análises do ambiente e da própria organização. Então, definir o seu negócio, definir onde você vai atuar, definir quais são os tipos de cliente, né, o que você pretende fazer no mercado, essa definição basicamente envolve essa questão aí da definição do negócio. Quando a gente fala na parte superior da análise do ambiente, nós temos um conjunto grande de elementos, de variáveis que precisam ser compreendidos. Aí nós estamos falando principalmente de variáveis que a gente chama de variáveis macroambientais, são variáveis externas à administração. E entre outros tipos de variáveis, nós temos aí o cenário econômico, o cenário social, o cenário político e o cenário tecnológico. Quando nós falamos de cenário econômico, nós estamos falando, o país está crescendo ou não está crescendo, o país está em crise, o país tem um número maior ou menor de desempregados. Quando nós falamos de questões sociais, nós podemos dizer não só de questões sociais, de relação entre os indivíduos, mas também da própria estrutura social do país. Se nós temos um desenvolvimento social adequado, se a população ela recebe bem, né, como ela se comporta culturalmente. Nós temos a questão, por exemplo, do respeito às minorias, né, de adequadamente tratar os desiguais com desigualdade, né, e os iguais com igualdade, que é o princípio que a gente chama de princípio da justiça, na defesa daqueles que merecem ser ou que precisam ser tratados de maneira diferenciada, né? E isso desigual não significa tratar pior, desigual nesse sentido significa dar o valor diferenciado a quem tem a necessidade dessa diferenciação. E nós temos também o ambiente político, se nós temos as instituições, né, se nós temos uma sociedade democrática de fato, em que o direito de expressão ele é garantido, mas ele é garantido levando-se em consideração também todos os direitos, a proteção da honra do indivíduo, a proteção da sua imagem, a proteção da sua liberdade de ir e vir. E nós temos também as variáveis relacionadas à questão da tecnologia, até onde a tecnologia pode influenciar no processo de gestão de uma determinada organização ou da sociedade de uma forma geral. Quando nós falamos de setores, nós estamos falando aí, por exemplo, existe um modelo do autor Michael Porter, né? Esses modelos têm a ver principalmente em como você vai tentar caracterizar a sua empresa dentro desse contexto do cenário, né? do cenário maior da organização. Nós temos aí a questão do seu trabalho, do seu empreendimento ter uma atratividade, quanto tempo vai levar esse empreendimento no mercado, qual é o ciclo de vida, né? São questões aí mercadológicas, né, que são muito afeitas à questão da estratégia também. Quem é sua concorrência, como é que ela funciona. E essa análise do ambiente, vocês podem ver que tem uma seta para baixo aí, a gente trata de ameaças e oportunidades. O que são ameaças e oportunidades? Oportunidades são pontos positivos, são itens interessantes que o mercado, que a parte externa da organização está trazendo para ela, né? Então, assim, quais são as condições que você poderia aproveitar para abrir um negócio? Quando você tem ameaças, aí já são pontos negativos, externos ao seu empreendimento. Então, oportunidades são pontos positivos e ameaças são pontos negativos. Na parte de baixo, nós temos a análise da organização. Se a análise do ambiente é uma análise da parte de fora
da empresa, na análise da organização, a gente está preocupado com o que acontece lá dentro da empresa. São os recursos, os posicionamentos, o processo de tomada de decisão que tem a ver com o que acontece dentro da organização. Aí, nesse sentido, vem a cadeia de valor, né? O que é importante em cada um dos processos de logística, de gestão financeira, da questão do marketing, né? Como é que cada um desses elementos, a produção, como é que cada um desses itens auxilia no processo de melhoria da efetividade, da eficácia e da eficiência da empresa. Nós temos as estratégias genéricas, né? Como é que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar para o mercado global, eu quero trabalhar para um mercado local, eu quero trabalhar para um cliente específico. Aí quais são as competências, em que eu sou bom, né? Nós temos os pontos fortes e os pontos fracos. Lembrando que é importante falar um pouquinho sobre pontos fortes e fracos, porque muitas vezes a gente pode até imaginar assim, olha, para mim é um ponto fraco não saber falar um determinado idioma. Mas ele só de fato é um ponto fraco a partir do momento que você precisa e de fato não conhece esse idioma. Então, quando nós fazemos toda essa análise, aí nós compreendemos a nossa posição, a posição daquele empreendimento, daquela empresa, e aí sim eu vou tomar decisões adequadas para desenvolver uma análise estratégica, e aí eu passo então para o segundo modelo, do segundo momento, que é o momento da formulação. Lá atrás, a gente tem missão e visão. Por que essa empresa existe? Aonde essa empresa quer chegar? Quais são os objetivos dessa empresa? E como eu vou fazer para me transformar, para transformar os meus objetivos em realidade? Aí a gente tem as estratégias gerais. E aí a gente tem as áreas. Eu tenho marketing, eu tenho produção e operações, eu tenho recursos humanos, eu tenho finanças. Todas essas áreas, então, elas vão executar de uma maneira integrada, aí vocês podem ver que essa palavra integração está abrangendo todas as áreas. Essa integração é que vai buscar que cada área tem sua importância e cada uma delas, então, deve contribuir da maneira mais adequada possível ao desenvolvimento dos objetivos que foram estabelecidos lá atrás, né, no processo de formulação do planejamento e da gestão estratégicos. Aí eu passo, então, à questão da implementação ou da implantação, né? Esse processo, esse grande processo chamado implantação, a partir da integração eu venho com a implementação, que é chegar no mundo real, chegar ao mundo real e aplicar aquilo que foi previsto, né? E que isso deve gerar também algo conhecido como aprendizagem. Eu preciso, para minimizar, para reduzir, para ter menos impacto de questões negativas, todas as minhas decisões elas têm que ser criticamente avaliadas, de forma que eu consiga implementar e aprender, né? De forma que, se eu precisar executar novos processos e tomar novas decisões, que aquela experiência anterior ela sirva de base para um novo processo, para uma nova condição de trabalho. Então esse é um modelo bastante interessante de análise estratégica e de como a estratégia, em cada um desses momentos aqui, seja da análise, seja da formulação, seja da implantação, cada um deles tem uma finalidade, um processo de gestão interessante. O nosso próximo tópico trata da alocação e mobilização de recursos. Em primeiro lugar, devemos definir o que são recursos e qual a sua importância. Nos próximos slides, apresentaremos e discutiremos esses conceitos tão importantes. Vamos aos slides. Recursos. Existe um conjunto especialmente extenso de recursos, os quais os tomadores de decisão, os gestores, os administradores, tanto públicos quanto privados, precisam estar atentos. Vamos destacar aqui alguns deles que reúnem de uma forma geral todos os outros. Os primeiros recursos, e provavelmente os mais importantes, são os recursos humanos, são as pessoas, né? São elas que realizam basicamente todas as atividades dentro das organizações, as atividades de tomada de decisão, as atividades de planejamento, né? As atividades de controle, enfim, os seres humanos, eles realizam as atividades no intuito de prover recursos e de prover produtos e serviços, sejam públicos ou privados, a outros indivíduos, à sociedade de uma forma geral. Não podemos dizer também, né, e aí acredito que seja necessário destacar a importância dos recursos financeiros, uma vez que sem dinheiro, sem capital, pouca coisa poderia ser feita, então é importante ter um bom controle e um bom gerenciamento dos recursos financeiros. Uma outra forma, um outro tipo de recurso também relevante são os recursos materiais e patrimoniais. Aí nós falamos, entre outros, dos recursos, por exemplo, os estoques. Ah, mas Ginaldo, mas por que os estoques são importantes, por exemplo, na administração pública? Imagine uma escola
sem a merenda, imagine a escola sem o livro, imagine um hospital sem o material para cirurgia, imagine um centro de saúde sem medicamento. Então nós temos uma necessidade muito grande de realizar um gerenciamento de estoque. Além disso, nós temos a questão do gerenciamento patrimonial, são as máquinas, os equipamentos, as instalações prediais, todos esses recursos têm que ser adequadamente gerenciados. Dois recursos mais recentes, né, são os recursos informacionais e tecnológicos. O que são recursos informacionais? Nós temos os dados, as informações, o conhecimento, tudo isso hoje é bastante utilizado para o processo de tomada de decisão, né? Então, se alguns anos atrás nós tínhamos dificuldade em tomar boas decisões porque não tínhamos dados, informações e conhecimento, hoje o desafio é justamente o oposto. O desafio é conseguir tomar boas decisões dentro desse emaranhado, dessa pilha, dessa montanha de dados, informações e conhecimento que se apresentam para nós aí todos os dias. A dificuldade hoje não é conseguir o conhecimento, a dificuldade é conseguir retirar o conhecimento relevante dentro desse emaranhado de conhecimento ao qual nós somos expostos e bombardeados aí diariamente. Por fim, nós temos os recursos tecnológicos, e aí como tecnologia nós vamos utilizar uma visão bem mais abrangente. Como tecnologia, vamos entender qualquer tipo de conhecimento aplicado, qualquer tipo de ferramenta, de processo, de método, né, de trabalho, de conhecimento aplicado e embutido que possa ser utilizado para a tomada de decisão. Então esses são os recursos, né? E o gerenciamento e o processo de tomada de decisão visa utilizar da melhor forma possível esses recursos, de maneira que eu possa atingir os objetivos das organizações. Vamos falar agora então sobre a alocação e mobilização de recursos. O que vem a ser alocar? Alocar relaciona-se às atividades de dispor, relacionar algo a um determinado local no espaço e no tempo. Também tem a ver com disponibilizar para uso ou para gestão. Então alocar significa, para esta atividade, vamos precisar deste recurso. Alocar então é um processo de relacionamento. A mobilização significa a reorganização, a transferência, o rearranjo. Então, muitas vezes, um determinado recurso estava alocado para uma determinada atividade, para um determinado processo, e chega-se à conclusão que é necessário retirar esse recurso daquela situação, daquele processo, e levar para outro lugar, onde ele talvez possa, onde ele está sendo necessário ou possa desempenhar melhor sua função. Nesse caso, nós estamos falando de mobilização. É importante lembrar que existem diferenças cruciais entre alocação e mobilização nas administrações pública e privada. Por quê? Existem diversos processos envolvidos aí em termos de alocação e mobilização. Vamos destacar alguns: compras, contratação, desenvolvimento, treinamento, recebimento, conferência, movimentação e organização. Só para falar do primeiro, que é o processo de compra, ele é totalmente diferente entre as administrações pública e privada. Na administração privada, eu posso pura e simplesmente pegar o telefone, ligar ou usar a internet, né, entrar em contato com o fornecedor, verificar o preço dele e automaticamente pedir o fornecimento daquele item. Quando a gente fala de administração pública, existe uma lei específica para esse processo de compra, que é a Lei 8.666, também conhecida como Lei de Licitações. Então, é preciso que fique claro que existe uma diferença entre a administração pública e a administração privada, principalmente no que a gente fala de alocação e mobilização de recursos. Então, as decisões que serão tomadas devem levar em consideração essas especificidades da gestão e da administração pública e da gestão e da administração privada. No caso, por exemplo, de recursos humanos, um indivíduo, né, uma empresa, um ente privado, né, ele pode contratar uma pessoa pelos critérios que ele achar mais conveniente. No caso de um órgão público, na administração pública, é necessário, por exemplo, a realização de concurso público, ou pelo menos de um processo de seleção simplificado, se é um contrato administrativo, por exemplo, a famosa designação ou substituição. Então é muito importante que esses processos eles estejam condizentes com a legislação. Então não é só fazer do jeito que a gente quer fazer, nós precisamos fazer da maneira correta. Isso é fundamental, porque caso contrário, o gestor público, o tomador de decisão, ele pode ter que vir a responder civil, criminalmente, e pode ter sérios problemas com a questão, né, da justiça,
se ele não segue todo o procedimento, se ele não segue a legislação específica em relação a isso. Então, fica uma dica, fiquem muito atentos ao terem que tomar decisões para alocação e mobilização de recursos, uma vez que isso pode gerar sérias implicações, até mesmo de um ponto de vista financeiro, fiscal e incluindo até responder civil e criminalmente em função da má gestão desses recursos na esfera pública, na esfera pública. Caminhando para o final, falaremos agora a respeito do controle, enquanto atividade crucial para a tomada de decisão e sua relação próxima com o gerenciamento do desempenho. Em primeiro lugar, o que é controle? Controle é uma das funções básicas da administração: planejamento, organização, direção e controle. O controle basicamente está relacionado ao gerenciamento e ao acompanhamento, registro e justificativas de como e por que determinadas ações são realizadas e determinadas decisões são tomadas. Por que é importante o controle? O controle tem uma fundamental importância. Sem ele, nós não podemos garantir que todos os processos estão transcorrendo como foram planejados, que os resultados obtidos estão relacionados diretamente aos resultados esperados. E o que vem a ser desempenho? Desempenho é uma medida de como estamos executando aquilo que foi planejado. Em alguns lugares nós vamos ver que existem desempenhos relacionados a análise de resultado em termos de eficácia, de eficiência e de efetividade. Nós já tivemos na disciplina de Teorias da Administração Pública uma videoaula, a terceira videoaula específica, relatando e trabalhando essa questão da eficácia, da eficiência e da efetividade. Mas convém falarmos um pouco a respeito disso. O que vem a ser, então, só relembrando, o que vem a ser eficácia? Eficácia tem a ver com cumprir o objetivo, realizar aquilo que foi previsto ser realizado. A eficiência tem a ver com o uso dos recursos, e já falamos de recursos nessa mesma videoaula. Então, utilizar bem a mão de obra, bem no sentido de diminuir seu custo, diminuir o estresse dessa mão de obra, alocar adequadamente as pessoas em termos de fazerem, né, e de poderem fazer aquilo que estão capacitadas para fazer. Uma outra questão em termos de eficiência é buscar reduzir o custo sem que isso atrapalhe a execução do trabalho e o atingimento dos impactos, que a gente vai chamar depois de efetividade. Quando a gente fala de efetividade, estamos falando assim, o que eu esperava fazer, né, e por que eu esperava fazer? Qual era a minha intenção última? Qual era o impacto de uma determinada ação? Então, se eu tenho, né, uma justificativa, se eu tenho uma explicação de por que estou fazendo alguma coisa, eu estou tratando no campo da efetividade. Outra pergunta importante a respeito de controle é como é que nós podemos analisar, né, e como é que nós podemos utilizar o controle para melhorar a avaliação do desempenho. Se o desempenho ele vai ser medido a partir de um determinado critério, o controle, então, estabelece os meios e os processos pelos quais eu vou fazer esse acompanhamento. Nesse sentido, é importante lembrar que o papel dos indicadores, que também já falamos deles, em termos da análise da eficácia, da efetividade e da eficiência. Vamos nos lembrar, e isso é bastante importante, nesse sentido, o que precisamos fazer para fazer uma boa avaliação de desempenho? Basicamente, estabelecer bons indicadores e ter um processo de planejamento, de organização, de gestão como um todo, bastante aplicado. Isso vai facilitar o controle e vai permitir a avaliação adequada do desempenho. Chegamos então ao fim da nossa videoaula e também da disciplina de organização, processos e tomada de decisão. Considerando tudo o que vimos, acredito que seja necessário destacar a importância de conceitos como organização, processos, tomada de decisão, eficácia, eficiência e efetividade, bem como as formas e meios de se desenvolver e analisar a estrutura organizacional formal, os processos, o espaço físico, ou seja, o layout, e a tomada de decisão, enquanto processo estruturado e necessário ao atingimento dos objetivos de eficácia, eficiência e efetividade. Gostaria de destacar que não se deve subestimar a importância destes conhecimentos para o trabalho do administrador público. Por fim, espero que todos tenham tirado proveito das videoaulas e da disciplina. Novamente, agradeço a atenção. Até a próxima.